Leonardo Moura apertava as mãos contra a cabeça enquanto observava pela janela do escritório. Sua filha de 6 anos, Clara, permanecia em silêncio há quase 2 anos, desde que sua mãe, Helena, havia partido para nunca mais voltar. Todos os especialistas que ele havia consultado em São Paulo diziam a mesma coisa: a menina não tinha nenhum problema físico, mas simplesmente se recusava a falar. Naquela manhã de quinta-feira, o caminhão de lixo parou em frente ao portão da mansão, como de costume. Miguel, o lixeiro de uniforme laranja que sempre fazia a coleta no bairro Nobre de Alphaville, notou uma menininha de vestido rosa parada na janela do segundo andar. Ela o observava todos os dias, sempre com o mesmo olhar, triste e distante. "Bom dia, princesa", murmurou Miguel, acenando para a janela enquanto colocava os sacos no caminhão. Clara não respondeu, como sempre fazia, mas pela primeira vez em muito tempo, seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso quase imperceptível. Miguel tinha 42 anos e trabalhava na coleta de lixo há mais de 15 anos. Era um homem simples que sustentava sozinho a filha de 8 anos, Sofia, após o fim do casamento. Todos os dias, ao passar pela mansão de Leonardo, ele sentia uma estranha conexão com aquela menina silenciosa na janela. Leonardo, de sua mesa no escritório, observou a cena com curiosidade. Era a primeira vez que via qualquer tipo de reação da filha a um estranho. Clara havia se isolado completamente do mundo exterior depois que Helena decidiu abandonar a família para se encontrar em uma viagem sem data para retornar. Clara veio almoçar, chamando Ana, a governanta que cuidava da menina há 3 anos. A criança desceu as escadas em silêncio, como sempre fazia, sentou-se à mesa e comeu mecanicamente, sem demonstrar qualquer emoção ou interesse. Leonardo tentava conversar com ela todos os dias, mas era como falar com uma parede. As lágrimas vinham aos seus olhos sempre que pensava no sorriso radiante que sua filha tinha antes da partida da mãe. Na tarde seguinte, algo inusitado aconteceu. Clara saiu de casa pela primeira vez em meses e foi até o portão. Ela se sentou na calçada e ficou esperando. Ana correu para chamar Leonardo, que ficou alarmado ao ver a filha do lado de fora da propriedade. "Clara, o que você está fazendo aqui?" perguntou, agachando-se ao lado dela. A menina apontou para a rua, como se estivesse esperando alguma coisa. Apenas quando o caminhão de lixo dobrou a esquina, Leonardo entendeu: sua filha havia saído de casa para ver Miguel. Miguel ficou surpreso ao encontrar a menininha sentada na calçada. Ele desceu do caminhão e caminhou até ela com cuidado, percebendo que algo especial estava acontecendo. Leonardo observava a poucos metros de distância, tenso, mas curioso. "Oi, pequena. Você está me esperando?" perguntou Miguel com um sorriso gentil. Clara acenou que sim com a cabeça. Foi o primeiro sinal de comunicação que ela demonstrava em quase 2 anos. Miguel tirou do bolso um papel limpo que sempre carregava para fazer anotações e começou a dobrá-lo com habilidade. Em poucos minutos havia criado um passarinho de papel colorido. Quando Miguel colocou o passarinho de papel na palma da mão de Clara, algo mágico aconteceu. A menina soltou uma gargalhada cristalina, o primeiro som que fazia há tanto tempo. Leonardo sentiu o coração disparar e os olhos se encherem de lágrimas. "Papai, você ouviu isso?" sussurrou para si mesmo, emocionado demais para acreditar no que estava presenciando. Miguel percebeu a importância daquele momento. Ele havia crescido em uma família humilde no interior de São Paulo e sempre teve um jeito especial com crianças. Trabalhava na coleta de lixo para sustentar sua própria filha, Sofia, que morava com a ex-esposa em outro bairro. "Você gostou do passarinho?" perguntou Miguel, agachando-se na altura de Clara. A menina acenou que sim e abraçou o papel dobrado contra o peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Leonardo se aproximou, ainda tentando processar o que estava vendo. "Desculpe incomodar", disse Leonardo, estendendo a mão para Miguel. "Eu sou Leonardo Moura, pai da Clara. Ela não fala há muito tempo." Miguel apertou a mão do empresário, notando o desespero em seus olhos. "Trabalho na coleta aqui do bairro. Sempre vejo a pequena na janela.
Ela tem um olhar muito especial. O senhor tem filhos? Perguntou Miguel, genuinamente curioso. Tenho uma menina, Sofia, tem 8 anos. Não a vejo muito por causa do trabalho e outras questões, respondeu Leonardo, com uma pontada de tristeza na voz. Clara puxou a barra da camisa de Miguel e apontou para o caminhão, como se quisesse conhecê-lo melhor. Miguel olhou para Leonardo pedindo permissão silenciosa. Quer ver o caminhão, pequena? Mas tem que ser rapidinho, tá bom? Disse Miguel, estendendo a mão para ela. Clara pegou na mão dele sem hesitar, algo que ela não fazia nem com o próprio pai ultimamente. Leonardo os acompanhou, observando cada movimento da filha com uma mistura de esperança e preocupação. Miguel mostrou a Clara como funcionava a parte traseira do caminhão, explicando tudo com paciência e carinho. A menina ouvia atentamente, embora ainda não falasse, seus olhos brilhavam de curiosidade pela primeira vez em muito tempo. Ela sempre foi assim que tinha? Perguntou Miguel a Leonardo enquanto Clara explorava o caminhão com os olhos. Não, respondeu Leonardo, a voz embargada. Antes ela falava o tempo todo, ria, cantava, mas depois que a mãe dela foi embora, ela simplesmente parou. Os médicos dizem que não há nada fisicamente errado com ela. Miguel compreendeu imediatamente. Ele próprio havia passado por um divórcio difícil e sabia como as crianças sofriam com essas situações. Sua própria filha havia ficado muito abalada quando ele e a ex-esposa se separaram. Às vezes, as crianças guardam a dor de um jeito diferente da gente, comentou Miguel, observando Clara brincar com o passarinho de papel. Sofia também passou por uma fase difícil quando eu e a mãe dela nos separamos. Leonardo se sentiu conectado com aquele homem pela primeira vez em muito tempo. Ele havia se isolado socialmente desde que Helena partiu, focando apenas no trabalho e nos cuidados com Clara. O supervisor do caminhão buzinou, indicando que era hora de continuar a rota. Miguel se agachou na frente de Clara e disse: Eu preciso ir agora, pequenininha, mas amanhã eu volto, tá bom? Clara acenou que sim e, para a surpresa de todos, fez um tchau com a mãozinha. Leonardo ficou emocionado ao ver a filha interagindo de forma tão natural com o lixeiro. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Clara não teve pesadelos. Ela dormiu abraçada com o passarinho de papel e Leonardo a encontrou sorrindo durante o sono. Ele decidiu que faria qualquer coisa para manter aquela conexão especial que havia surgido. No dia seguinte, Leonardo acordou cedo e se preparou para levar Clara à escola. Mas antes de sair, notou que a menina já estava sentada à mesa do café da manhã, segurando o passarinho de papel que Miguel havia dado. Ela olhou para o pai e, pela primeira vez, pronunciou uma palavra. Bom dia. Leonardo quase caiu da cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele a abraçou forte, sem conseguir falar nada, sentindo que um novo capítulo de suas vidas havia começado. No caminho para a escola, Clara olhou pela janela do carro e apontou para o caminhão de lixo que passava pela rua. Ela sorriu, e Leonardo entendeu que aquele sorriso era diferente, genuíno, cheio de vida. Você quer ir até o caminhão depois da escola? Perguntou Leonardo, com a voz embargada. Clara acenou com a cabeça, animada. Ao final do dia, eles esperaram Miguel no portão da mansão. Quando o lixeiro chegou, Clara correu até ele e deu um abraço apertado, algo que Leonardo nunca havia visto antes. Leonardo sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado uma ponte entre sua filha e o mundo. Ele percebeu que a presença de Miguel, com sua simplicidade e bondade, estava despertando algo que nenhum médico ou terapeuta havia conseguido. Nos dias seguintes, Clara começou a falar pequenas palavras novamente, sempre incentivada por Miguel e pelo pai. Cada dia trazia uma nova conquista, uma frase curta, uma risada alta, um desenho explicado com entusiasmo. Leonardo passava horas observando e anotando cada avanço, emocionado com a transformação da filha. Nunca pensei que ela voltaria a sorrir assim, comentou. O senhor deve estar muito feliz, Leonardo. Mais do que posso expressar, respondeu ele. Estou vendo minha filha renascer.
Miguel continuou suas visitas diárias, sempre trazendo pequenas surpresas em papel, desenhos e histórias inventadas. Clara se tornava cada vez mais confiante, curiosa e comunicativa. Leonardo, ao perceber a diferença que um simples gesto de bondade pode fazer, começou a repensar sua própria vida e suas prioridades. Uma tarde, Leonardo convidou Miguel para entrar na mansão. "Preciso agradecer pessoalmente pelo que o senhor tem feito por minha filha", disse ele, oferecendo um café. Miguel sorriu, modesto. "Só faço o que qualquer pessoa faria por uma criança. Mas estou feliz por poder ajudar." Clara, observando os dois, se aproximou e disse com clareza: "Obrigada, tio Miguel." Leonardo quase desmaiou de emoção. Sua filha, que não falava há quase 2 anos, havia dito a primeira frase completa em voz alta. Ele segurou a mão de Clara, sentindo uma onda de gratidão e esperança inundar seu coração. A partir daquele dia, a vida na mansão Moura mudou completamente. Clara voltou a falar com entusiasmo, a rir, a brincar e a sonhar. Leonardo aprendeu a importância de olhar para além das posses e do status, reconhecendo que, às vezes, o verdadeiro milagre está nas pequenas ações de bondade e atenção. Miguel continuou sendo um amigo próximo da família, um elo inesperado que trouxe luz e alegria de volta à vida de uma menina e de seu pai. E, embora sua própria vida fosse simples, ele se tornou parte de algo extraordinário, o reencontro de uma filha com a própria voz. Com o passar das semanas, Clara se tornou uma menina cada vez mais ativa e comunicativa. Cada nova palavra que pronunciava era celebrada como uma vitória. Leonardo, emocionado, registrava cada momento em fotos e vídeos, sentindo que finalmente a vida retornava ao lar Moura. Ana, a governanta, notava não apenas a melhora de Clara, mas também a transformação no próprio Leonardo. Ele sorria com facilidade, estava mais paciente e atento às pequenas alegrias do dia a dia. "Acho que todos nós aprendemos algo com isso", disse Ana, certa tarde, enquanto preparava o chá. "Que não são os bens ou o dinheiro que trazem felicidade, mas o amor e a atenção que damos uns aos outros." Miguel, por sua vez, continuava suas visitas, trazendo histórias de aventuras, desenhos coloridos e pequenas lições de vida. A relação dele com Clara era quase mágica, dele conseguia extrair dela a confiança que ninguém mais conseguia. Uma tarde, Leonardo decidiu levar Clara a um passeio especial. Eles caminharam pelo parque próximo à mansão, conversando e rindo juntos. Clara apontava para as árvores, para os pássaros e para as flores, explicando cada detalhe com entusiasmo. "Viu, pai?" disse ela, segurando sua mão. "O mundo é cheio de coisas bonitas." Leonardo sentiu uma emoção tão intensa que precisou se apoiar no banco próximo. Naquele momento, ele percebeu que a maior riqueza que poderia ter não estava nas mansões ou carros, mas no simples ato de poder ouvir e compreender sua filha. Meses depois, Clara já conversava fluentemente, lia pequenos livros e até ajudava outros colegas da escola com suas tarefas. Leonardo, emocionado, decidiu organizar uma pequena festa para celebrar cada passo de sua filha, convidando amigos próximos, familiares e, é claro, Miguel. "Hoje celebramos não apenas sua recuperação, Clara, mas também o amor, a amizade e a esperança", disse Leonardo, enquanto todos aplaudiam. O lixeiro sorriu, emocionado, sentindo que aquela simples criança havia mudado sua vida tanto quanto ele havia mudado a dela. Leonardo, observando a cena, percebeu que milagres não precisam ser grandiosos ou caros. Às vezes, eles vêm na forma de uma amizade inesperada, de gestos de bondade e da dedicação sincera de alguém que acredita que cada criança merece uma chance de brilhar. E assim, a mansão Moura voltou a ser um lar de risos, conversas e sonhos compartilhados. Clara, finalmente livre do silêncio que a aprisionava, encontrou sua voz e com ela, trouxe esperança, amor e um futuro cheio de possibilidades. Leonardo aprendeu que os verdadeiros tesouros da vida não são medidos por cifras ou status, mas pelos laços que construímos e pelo amor que damos e recebemos. E, naquele lar,
Com a menina falando, rindo e sonhando, todos entenderam que, às vezes, os maiores milagres acontecem nos lugares mais inesperados, através das pessoas mais simples, com gestos que parecem pequenos, mas que carregam o poder de transformar vidas inteiras.